vou fazer? Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Meu irmão, minha irmã, é assim que o avarento pensa. Vendo que sua colheita será muito maior do que o previsto e muito maior do que ele necessita, ele não pensa em ampliar sua mesa, ele não pensa em repartir os bens, ele só pensa em acumular, em acumular, em acumular cada vez mais. Então, quando a colheita vem farta, ele logo imagina: o que vou fazer? A partilha não está no seu horizonte de possibilidades. Ah, já sei. Vou derrubar meus celeiros, vou construir maiores ainda e vou colocar todos os meus bens e a minha colheita dentro. E depois vou dizer para minha alma, descansa, fica tranquila, come, bebe, dorme, que você tem provisão para muito tempo. Esse texto é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, do versículos 13 ao versículo 21. Jesus escuta o apelo de um irmão que diz: Senhor, pede a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: mas quem te disse que eu sou juiz entre ti e teu irmão? E aí depois ele fala assim: guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. Ele diz para os dois irmãos. Quando Jesus responde àquele que reclama sua parte na herança, que ele não é juiz entre os dois irmãos, ele não está dizendo a esse irmão prejudicado que ele deve ficar satisfeito com o prejuízo que está levando, ou que ele deve ficar satisfeito do irmão dele ter mais, ainda que a lei garantisse ao irmão mais velho, ao primogênito, 2/3 da herança. A lei dizia isso. O que Jesus está dizendo é que a ganância jamais deveria ser aquele vetor que orienta as relações, que a avareza jamais deveria ser aquele princípio que norteia a relação dos irmãos. O que Jesus está dizendo para nós é que entre dois irmãos jamais deveria haver litígio e jamais deveria haver um irmão que tem muito mais do que outro, um irmão que vive na abundância enquanto o outro vive mendicante. Irmãs e irmãos, Lucas é o evangelista que mais se preocupa com o problema da avareza. Ele é o que mais se recrimina o acúmulo da riqueza. Todo o evangelho de Lucas, isso aparece. Nas bem-aventuranças, ao invés de falar como Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, Lucas fala bem-aventurados os pobres. E ponto. Aquele que não acumula, aquele que sabe repartir, aquele que não fica guardando seus celeiros cheios enquanto o outro tem falta na sua mesa. Depois, Lucas é o primeiro a dizer que os fariseus são amigos do dinheiro e por isso são maus. Além disso, Lucas é o único que tem essa perícope, esse texto, esse relato desse litígio entre dois irmãos e dessa história do avarento que acumulou. Ah, sigamos! Lá mais à frente, Lucas também vai ser o único que vai contar a história do pobre Lázaro, mendigo, à porta do rico avarento que dá festas homéricas maravilhosas e não se importa com o irmão faminto na sua porta. Mais à frente, Lucas vai contar a história de Zaqueu, que acumulava, que defraudava seus irmãos. E para acolher Jesus, ao acolher Jesus em sua casa, ele percebe que a avareza não pode levá-lo a lugar nenhum.
E depois em Atos dos Apóstolos, que foi escrito também pelo evangelista Lucas, nós encontramos aqueles belos textos do capítulo 2, do capítulo 4, que diz que a comunidade dos cristãos tinha tudo em comum, que eles partilhavam seus bens e que entre eles não havia necessitados. Depois no capítulo 5, Lucas recrimina Ananias e Safira, porque eles acumulam e não sabem repartir, e ainda mentem, fingem de santo. São os bonzinhos da comunidade, mas no fundo são acumuladores que instrumentalizam a fé para ganhar projeção. Bom, Lucas está dizendo para nós hoje que é preciso aprender a ter as mãos abertas. Como diz para nós, né, o texto escolhido para nossa reflexão no mês de setembro, do Deuteronômio, que é preciso abrir as mãos, porque também, como diz Lucas no Atos dos Apóstolos, há mais alegria em dar do que em receber. Então hoje, irmãos, Jesus nos convida a pensar sobre uma condição para fazer parte do reino. As mãos abertas, o coração aberto, disposto à partilha, não uma partilha espiritual somente, mas uma partilha real, concreta dos bens, um mundo onde não haja necessitados, um mundo onde a gente não acumule achando que é dono da própria vida, que é dono da própria existência, que a gente pode ficar tranquilo, porque a nossa vida nos escapa, porque caixão não tem gaveta, porque não tem jeito de levar. Ora, então, meus queridos, nesses tempos de pandemia, onde há tantos necessitados, é só a gente sair às ruas e nós vamos ver infinidade de pessoas pelas cidades pedindo, vendendo no sinal, catando reciclável, morando na rua. Nesse tempo, ainda mais do que nunca, nós somos chamados à partilha, à fraternidade, ao cuidado uns com os outros. E especialmente agora que as eleições estão chegando, que cada um, antes de digitar aquele númerozinho lá para votar em prefeito, em vereador, pense como que nós podemos fazer para eleger alguém que vai diminuir esse abismo social entre ricos e pobres no nosso país. Certamente não é votando nos ricos, certamente não é votando naqueles que já estão há anos na política, certamente não é votando naqueles que nunca fizeram nada por nós, a não ser acumular e aumentar seus próprios celeiros, aqueles que nunca pensaram em ampliar a mesa e convidar os necessitados para também poder ficar saciados. Antes de apertar o númerozinho lá do seu vereador, o númerozinho do seu prefeito, pense que aquele voto é um modo de fazer justiça. Aquele voto pode fazer a diferença. Seu voto pode ser decisivo para um mundo mais fraterno e mais justo. Não vote em branco, não vote nulo, vote em alguém que venha das bases, que seja comprometido com os pobres, com os negros, com a economia solidária. Vote em alguém que é comprometido com as políticas públicas, com o SUS, com os velhos, com os doentes. Alguém que seja preocupado com os mais fragilizados, como diz o Papa Francisco, com os vulneráveis da vida. Eu desejo que todos vocês aproveitem esse texto de Lucas para meditar um pouco sobre as eleições que se aproximam. Um abraço para vocês.